Olá, pessoal, boa noite, né? Boa tarde, bom dia, dependendo aí do horário que vocês estiverem vendo a gravação, né? Hoje aqui agora a gente vai começar uma nova matéria, né? Que diz respeito aí ao ciclo de refrigeração padrão, né? Que é um ciclo de refrigeração por compressão a vapor, né? Assim como a gente teve o ciclo Rankine, a gente fala que esse ciclo, ele é um ciclo inverso, ele é um ciclo reverso, né, do ciclo de potência a vapor, que seria o ciclo Rankine. Por quê? Ele é um ciclo que ele é intermediário, né? Então a gente vai ter que a eficiência de Carnot, né? Ele vai ser ainda, o rendimento de Carnot ainda vai ser maior que esse ciclo, porém ele ainda é um ciclo que a gente fala que é ideal, né? Mas então ele vai ter eficiência maior do que a eficiência real dos processos que a gente vai vivenciar no cotidiano, mas ele aproxima mais de um processo real, né? Por isso que a gente tinha lá o Rankine, que era como se fosse um ciclo intermediário entre o real e o de Carnot, né, que teria maior eficiência, né? Para agora, para bombas de calor e refrigerador, a gente vai ter o ciclo padrão de refrigeração, né? O ciclo de refrigeração padrão que a gente chama, né? Porque o ciclo Rankine é apenas aplicado a potências de vapor, né? E aí a gente tem então refrigeração padrão que vai ser aplicado aí, né, para uma bomba de calor ou para um refrigerador. A gente necessariamente vai ter esse ciclo, combinado? E aí, o ciclo ele começa aqui, né, no meu compressor, no meu ponto 1, aonde que eu tenho uma baixa pressão e uma baixa temperatura, né, consequentemente, esse fluido, ele vai ser comprimido, né, então eu vou colocar um trabalho no meu compressor, ele vai aumentar a pressão e, consequentemente, a temperatura aumenta também, e aí ele passa por um condensador, onde que ele cede calor, né? Então, aqui seria o QH, né, no meu condensador, e ele aqui, então, a pressão se mantém constante, né? Então, eu vou ter que P2 é igual a P3, porque é um dispositivo que troca calor, né? Ele é expandido isoentalpicamente, né? Em que H1 é igual a H4, então a pressão ela cai, né? Então P4 cai, né? E consequentemente a temperatura em 4 também cai e depois ela passa para o evaporador onde que ele recebe calor da minha fonte fria, né? Então se vocês observarem o esquema que é H, que é L trabalho, né? A gente teria o esquema aí de uma bomba de calor, né? BDC ou de um refrigerador, né? Onde que eu estou retirando o calor da fonte fria. Para isso, eu estou entrando com uma potência, né? Um trabalho no meu sistema e a gente está mandando aí para a fonte quente. Aí, o que vai determinar é o meu objetivo, né? Se é o QL ou se é o TH, né? O QH, desculpa. Né? Se for o QH, uma bomba de calor. Se for o QL, ele seria um refrigerador, né? E aí, aqui eu tenho também que P1 é igual a um P4, né? Porque o processo no meu trocador de calor, ele trabalha com pressão constante. A gente vai ter duas pressões, a pressão de alta e a pressão de baixa do meu sistema, né? O processo de 1 para 2, que é o processo de compressão, ele é adiabático. Como ele está no ciclo ideal, então ele é adiabático e irreversível. Se é adiabático e irreversível, pela segunda lei da termodinâmica, a gente viu que é falar que ele é isoentrópico, né? Então, eu tenho aí que S2 é igual a S1, né? O processo do condensador, de 2 para 3, ele trabalha com pressões constantes, né? Então, a gente fala que ele é isobárico, né? Eu teria aí que P2 é igual a P3. Já o processo de 3 para 4, ele é isoentálpico. Ele é adiabático, né? A gente considera a válvula adiabática, mas esse processo, ela é isentálpica, que eu coloquei errado, né? É de 3 igual a 4. Desculpa, tá? Então, e aqui eu coloquei também, ó, 3 para 4, né? Que é a válvula que é isoentálpica. No ciclo de Carnot, a válvula, ela é isoentrópica e não isentálpica, né? Então, aqui nesse processo, a gente já tem essa mudança, porque na prática, a gente considera a válvula isentálpica, então ele já aproxima esse ciclo aí de um ciclo real. E o processo de 4 para 1, ele é isobárico, que acontece no evaporador, então vou ter que P4 é igual a P1, tá?
O COP do sistema, ele é o mesmo, né, que um ciclo real, né, se a gente estivesse considerando. Então, se eu estivesse considerando o COP aí para um refrigerador, o meu objetivo é o QL, eu tenho que pagar a potência ou o trabalho, né? Para uma bomba de calor, BDC, seria QH, né, a taxa de transferência de calor para a fonte quente, mas eu tenho que pagar a potência aí do meu compressor, correto? E aí, pessoal, a gente tem o diagrama TS que a gente vem utilizando muito, que é esse diagrama aqui, eu coloquei ele aqui para vocês, né? Só para a gente lembrar, se eu estivesse trabalhando, né, com ciclo de... como é que fala? Desculpa, se a gente estivesse trabalhando com o ciclo de Carnot, a gente teria esse diagrama aí, né? Então, aqui seria meu ponto 1, seria meu ponto 2, seria o meu ponto 3, aqui seria o meu ponto 4, né? Só lembrando, né, pessoal, que a área do gráfico, né, ela te dá, no gráfico TS, te dá a taxa de transferência de calor. Então, a área do gráfico seria o meu trabalho, né? Daqui para cá seria o QH, né? Se a gente fosse lembrar lá, né? Aqui, ó, a gente viu que isso aqui, né, seria o QH, né? Já que eu tô entrando com o meu QH aqui no meu sistema, né? E isso aqui seria o QL, né? Só pra gente lembrar da área do gráfico, da importância desse gráfico aí, correto? Só que aí, o que muda no ciclo de refrigeração padrão? O principal ponto, que é a principal característica, é que ele pega esse ponto 1 e ele considera esse 1 que eu fiz de lápis. Por quê? A entrada do compressor sempre, a diferença que tem nesse ciclo para o ciclo Carnot é que a entrada do compressor, meu título sempre vai ser igual a 1. Por que isso? O mesmo problema que a gente tinha da turbina de cavitação, na hora que ela expandia, que era o processo contrário, aqui eu tinha uma formação de título, né? Então, eu trabalhava com vapor e líquido que prejudicaria minha turbina. Aqui a mesma coisa é válida para o compressor, né? Se eu tiver entrado no meu compressor aqui com um pouco de líquido, já que meu título já está alto, eu vou ter problema de cavitação. Mesmo o pouco de líquido que tem, ele me dá um problema de cavitação, né? E isso é prejudicial aí para o meu sistema, né? A gente não quer esse problema de cavitação. Na prática, a gente até dá um grau de superaquecimento aqui no evaporador, né? Isso é muito comum, a gente dar o grau de superaquecimento no evaporador na prática, né? Por isso que esse sistema considera a entrada do compressor com título igual a 1. Esse ponto sempre será igual a 1. E aí, ele está num processo real e reversível, então, isoentrópico. Então, aqui faz dele ser uma reta, né? Aí, eu vou ter sempre que meu ponto 2 vai ser onde que tá, né? Por quê? Ele sempre vai cair na região de vapor superaquecido, né? Porque ele vai comprimir isoentropicamente, né? Entropia vai ser igual, né? Que a gente vai ter que vai ser a mesma entropia, S1 é igual a S2, né? O meu também é torto, mas era para ser uma reta. E ele vai para a pressão de alta. Por isso que eu falei, a gente sempre também tem duas pressões, a pressão de baixa e a pressão de alta, já que as pressões são iguais em dispositivos que trocam calor. E aí ele vai fazer esse processo, né, até chegar aqui em 3, né? O título para 3, ele é igual de Carnot, então ele continua sendo 0. Então, o título da saída do condensador sempre vai ser 0. E a outra característica é que, diferentemente, né, da válvula de Carnot, ele não tem uma expansão isentrópica, em que a entropia S3 é igual a S4. Ela é isoentálpica, né, o que faz essa curva ficar desse jeito aqui e eu ter o ponto 4 do ponto aí do ciclo de refrigeração padrão. Então, outra característica importante é que H3 é igual a H4, não S3 é igual a S4+, né? A válvula sempre é isentálpica, aproximando aí também de um processo ideal, de um processo real, desculpa, né? De um processo real. Já Carnot, né, não faz essa aproximação. Então, as principais características desse ciclo seriam essas aqui, correto, pessoal? Alguma dúvida? Vou passar um exercício para vocês, né? Mas antes de eu passar o exercício, eu queria falar, porque quando a gente fala de ciclo de refrigeração padrão, a gente acaba falando um pouquinho dos fluidos refrigerantes, que são extremamente importantes, né?
Hoje, na área de termodinâmica, os maiores estudos estão voltados aí para a questão de utilizar um fluido refrigerante que seja adequado, né? Por quê? Quando começou, né, estudar aí os sistemas de refrigeração, né, ar-condicionado, refrigerador, começou a surgir as primeiras máquinas, eles começavam a trabalhar com fluidos naturais, né, como por exemplo a amônia, eles usavam muito CO2 na época, só que a amônia ela tinha um problema de ser tóxico, o CO2 trabalhava com água alta pressão, a água, a gente tem um problema que para refrigeração ela não é boa, né, que ela congela, né? Se eu estiver trabalhando aí, por exemplo, abaixo de 0 graus, a água vai congelar e não vou conseguir ter a refrigeração do meu sistema, vai entupir a tubulação, né? Então a gente tem esse problema. E aí começou a surgir os fluidos sintéticos, que a primeira classe seria os CFCs, que é clorofluorcarbono, né? Que foi os primeiros fluidos que surgiram, por exemplo, o R410A, né, que é um fluido mais antigo, na verdade até o R22 vem antes, que cai aqui, né, nessa classe, né. Só que aí, quando veio o protocolo de Montreal e o protocolo de Kyoto, que vocês já ouviram falar, né, que preza muito aí pela sustentabilidade do processo, esse fluido, ele era extremamente tóxico, tanto para a camada de ozônio, né, que a gente fala, como para o aumento do aquecimento global. Na área de refrigeração, a gente tem dois índices que a gente fala que a gente tem que analisar para ver se um fluido ele está adequado hoje em dia, que é o ODP e o GWP. O GWP vem do inglês, que é Global Warming Potential. E o ODP, né, é o Ozone Depletion Potential, né? O primeiro é o potencial de aquecimento global e o segundo é o potencial de destruição da camada de ozônio, né? Hoje, um fluido adequado, ele teria que ter aí GWP e ODP zero. Esses fluidos tinham os valores aí de 500, 400, 1000, altíssimos. Aí depois eles vieram com hidroclorofluorcarbono, né? Mas ainda eu tinha o cloro na molécula, que ainda era um potencial altíssimo aí para destruição da camada de ozônio, né? Aí a gente entra, por exemplo, o R134A, aí o R410A entra aqui também, né? A gente tem outros fluidos refrigerantes. Depois, visando melhorar o ODP, né, eles tiraram o cloro da molécula. Então, esse cloro aqui saiu da molécula desses fluidos sintéticos. E aí a gente passou a ter os hidrofluorcarbonos, né, que já melhorou. Porém, os hidrofluorcarbonos, eles tinham aí o GWP, né, alto ainda, que ainda é um problema. A maioria desses hidrofluorcarbonos tem um GWP alto, né? E hoje a indústria de refrigeração, ela passa por um problema. Por quê? De acordo com o protocolo de Montreal e de Kyoto, né, a gente tem prazos estabelecidos, né, países desenvolvidos como Estados Unidos, esse prazo já é para já é 2030, né? Países como o Brasil, a gente tem um pouquinho mais de tempo, a gente tem até 2040, né? Para poder cessar a produção até dos HFCs, né? Porque eles têm um alto potencial aí de aquecimento global, né? Visando aí a sustentabilidade, né? A proteção do meio ambiente. Então já tem vários fluidos que não são produzidos mais, por exemplo, o R22, né? Em alguns países já não usam mais. E tem outros fluidos surgindo, uma pesquisa muito grande nessa área, né? Recentemente, há uns 5 anos atrás, né? Eles tiveram o fluido que a gente chama de R1234YF, né? Esse fluido hoje já é muito utilizado, por exemplo, em automotivo na Europa, né? É um fluido que ele tem baixo GWP e baixo ODP, né? Porém, o custo dele é muito elevado, né? Eles são usados hoje em sistema automotivo por ser não tóxico, não inflamável, ter baixo WP, ODP. Porém, as moléculas desse fluido é feito por meio de isomerização, né? É como se fosse a molécula fosse espelhada uma na outra, o que encarece o meu processo, certo? Então, hoje, voltou a utilizar, né, alguns fluidos naturais, como, por exemplo, amônio, CO2, né? Mas cada um dos fluidos tem alguma característica e às vezes algum problema em particular. Por exemplo, o CO2, se a gente conseguir, ele
ele está abundante, né? Uma substância abundante no meio ambiente, a gente poderia retirar e utilizar o CO2 como fluido refrigerante, porém ele trabalha com altíssimas pressões, né? Que por questões de segurança pode vir a ser um problema, né? A amônia já ela é tóxica, né? E às vezes inflamável, né? A água tem uma questão do ponto dela, né? De fusão ser baixo, que ela vai ter aí 0 graus, ela vai congelar, vai ficar no estado sólido. Então a gente está surgindo novos fluidos que a gente chama aí das hidrofilas, né? Hidrolofinas, que é HFOs, né? Que são os hidrocarbonetos que entram nesse grupo aqui agora e que está sendo muito estudado também, né? Esse 1,2,3-YF, que é um fluido novo, visando aí a gente tentar encontrar um fluido refrigerante que seja adequado para cada processo, né? Então a gente está aí nessa busca, várias pesquisas estão voltadas hoje para essa linha, né? Esse aqui é um fluido bom, mas, por exemplo, o custo dele é alto, né? E apesar que, por exemplo, se a gente pegar a eficiência do R22 e comparar com o 2,3-YF, o R22 ainda tem uma eficiência maior, né? Mas ele já atende os requisitos, né, que os protocolos pediram. Correto, pessoal? Vocês só dando falando um pouquinho para vocês das histórias, e aí eu vou deixar esse exercício pra gente resolver, né, para vocês resolverem em casa. Eu vou filmar ele assim para ficar mais fácil, né? Vocês podem dar um print aí para vocês copiarem. E a aula que vem a gente resolve ele, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigada, boa noite. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição.